Voltou a gravar. Então, como a gente estava falando, né, agora a gente vai ver como as mudanças, como ocorreram mudanças no modo de trabalho e produção. E essas formas também, elas tiveram um impacto significativo nas formas e nas relações da sociedade e das pessoas da sociedade. Então, quando a gente está pensando nessa parte dos modos de produção e trabalho, a gente tem que pensar o seguinte, olha, esse cenário europeu que a gente está aqui a tratar e a pensar, ele sofre uma mudança que é antes de mais nada, uma acumulação primitiva de capital, e aí relembre as histórias, né, as aulas de história, né, que, antes de mais nada, vão a estar correlacionadas à entrada, né, das nações, em especial Portugal e Espanha, nos processos, né, de acumulação primitiva do capital através da expansão comercial. Vejam que no momento anterior a gente falou de abertura para a ciência. Se a gente tem uma abertura para a ciência, a gente tem, antes de mais nada, novas tecnologias que possibilitaram, né, as grandes navegações. É que esse povo também é interessante, a gente acha, lógico, a gente é muito acostumado com GPS, bota GPS, fica aquela mocinha falando, vire à direita, vire à esquerda, não sei o quê, né? Mas, por exemplo, a, a abertura para uma pesquisa científica, né, para o cientificismo nesse período foi fundamental para que esse bando de gente tacasse dentro de uma caravela e saísse aí. Né? Então, tem sim uma correlação, uma ligação entre, né, esse advento do cientificismo, né, com também as grandes navegações, a expansão comercial. E aí, quando a gente está falando de expansão comercial, a gente está tratando também já de relações, né, e conhecimento, né, de outros povos, de outras nações, assim como também, né, nas Américas que foram aí descobertas, né, que foram aí descobertas, na realidade foram invadidas, né, a, a, o encontro, né, de sociedades, de formas de organização social. Então, para esse lado, nós temos as Américas, e aí, pensando na expansão comercial, a gente vai ter, antes de mais nada, ali a região da Península Árabe, Península Árabe, né, ou seja, a região árabe ali do Oriente Médio, que já era também conhecida, e também, né, as regiões da Indochina, né, ou seja, que atualmente, né, corresponde às nações de Índia e China, né, mas que eram as nações mais amplas. E essas produções e esses processos de encontros com outros povos, com outras nações, certo? Vão aí produzindo, vão aí criando, né, novas relações, novas formas de pensar e observar a sociedade. Dito isso, também é importante que a gente trate de pensar, né, o fim, a passagem, né, de uma organização territorial das pessoas, que está diretamente correlacionada, né, aos processos de produção e trabalho. Na Europa, em especial na França, a gente vai ver a queda, ou fim, né, dos feudos. O que de acho era um feudo? O feudo era uma forma ali no período medieval de organização das pessoas, né? Como se fosse grandes cidades, só que não é uma cidade. Só que não é uma cidade, né? Tem a figura do castelo, do senhor, dos servos, né? Então, em torno do castelo, você vai criando, né, as propriedades, né, dos servos. Então, era uma forma de organização, uma forma de viver e uma forma também de produção. O que, que acontece? Volta para a ciência, volta para a abertura para a ciência. A gente também, por exemplo, essa abertura para a ciência também possibilitou
as invenções tecnológicas, né, que incidiram diretamente sobre o trabalho. Ou seja, a gente já está tratando de pensar os processos de revolução industrial. E se a gente está pensando nos processos de revolução industrial, a gente está pensando diretamente numa nova forma de organização da sociedade. Não mais em torno dos feudos, em torno do castelo, em torno do mansenhorial. Mas agora estamos a tratar de pensar toda uma formação e organização da sociedade que vai estar incidida diretamente ligada à fábrica. Ou seja, são as fábricas agora, e onde? Não mais nos feudos, mas sim nas cidades, né, que vão estar aí correlacionadas, né, a essa nova forma de organização da sociedade. Então, vejam que mudança drástica. E isso implica dizer também numa mudança nas formas de relação individual. Se antes eu dizia para vocês que essa história de casar com quem a gente ama não existia porque a gente precisava ter uma relação onde a gente pudesse ampliar a força de trabalho dentro dos feitos, por exemplo. Agora, nas sociedades industriais, seja com a Revolução Industrial, as famílias elas tenderam a diminuir. Né? Então, vejam e vão observando as diferenças, né? As mudanças. E também, né, como o sujeito vai sendo modificado e logo a sociedade também. Eu vejo que tantas mudanças a gente vai observando nesse período de 300 anos. Logo, se nós estamos, né, a pensar nessas modificações de território, de trabalho, a gente também vai ver o quê? O surgimento de novas classes sociais. Não é que, por exemplo, a igreja, né, e o clero acabam, não, eles continuam uma classe. A gente vai vendo, por exemplo, que a partir dos processos de expansão, né, comercial, de acumulação primitiva do capital, você vai vendo que uma nova classe vai aí surgindo, né, que é o que a gente vai chamar de burguês, que vem aí lá desse feudo também, vem lá do burgo, né, que é uma forma também de acumulação primitiva, certo? E aí foram essas pessoas que foram tendo dinheiro, foram juntando dinheiro, acumulação primitiva, só que entra num negócio, né, muito louco, que assim, chegou um momento que tinha gente que tinha dinheiro, literalmente, e não tinha prestígio social. E tinha gente que tinha prestígio social, ou seja, eram reis, condes, tinham aí uma série de, como eu posso dizer, de títulos de nobreza, mas estava tudo liso. Então, isso a gente vai observando esses processos de mudança. Essa mudança, essa reviravolta, que tudo isso que eu estou a falar vai, né, consolidar uma nova forma de produção de trabalho com base na perspectiva capitalista. Então, nós estamos a observar uma transição, né? Uma transição de uma forma de economia, né, e de regulação social para outra. Estamos agora a pensar no capitalismo. Tem uma pergunta ou é alguém que está chegando? Tá. Gente, sobre esse ponto, vocês têm alguma pergunta, alguma questão? O que vocês lembram desses processos que nós estamos aqui a falar? É que eu falei, né? Sem falar nada ainda. Mas eu quero escutar vocês. Ah, tá. Não, falem aí que eu depois eu falo. Turma, alguém, alguma questão, alguma pergunta?
Eu estava falando sozinho. Estou dizendo, nada a falar, ninguém. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Tá bom. Então, só uma dentro disso, que eu estou aqui falando, é a figura, uma das figuras proeminentes aí dentro desse processo de análise da sociedade, de mudança dessa virada, é o Karl Marx. Então, quando a gente está aqui a tratar de teoria marxista, né, ou das análises de Karl Marx frente à sociedade, a gente está a tratar de pensar como, lógico, a partir do seu olhar, a partir da sua teoria, como ocorreu esses processos de mudança. Então, assim, os escritos de Marx, antes de mais nada, também são escritos, né, sociológicos, né, para que a gente pense, né, como se dava a sociedade, como se davam as relações dentro desse capitalismo. Né? Eu acho que é importante que a gente, né, veja esse olhar, né, trate disso. Lógico, tem uma produção político-filosófica dentro da obra marxista, sim, existe, né, do Karl Marx, sim, existe, mas, antes de mais nada, os seus escritos também dão base para uma análise sociológica. Por isso que a gente estuda o Marx enquanto um sociólogo, né, ou um filósofo que tratou de pensar a construção, as relações, né, e análises sociológicas da sociedade que ele viveu. Né, esse período de transição, de organização do capitalismo. Certo? Alguma dúvida, alguma questão? Ou tá tranquilo? Para a gente finalizar essa primeira parte, então, tenho que voltar aqui, tenho que apresentar. Vamos agora, né, tratar de pensar também que tudo isso gerou também novos modos de governo, novas formas de olhar, né, a organização da sociedade. Né? Então, a gente vai vendo que essa organização, que por muito tempo atravessou monarquias, né, monarquias de ordem absolutistas, elas vão dando lugar para outros olhares, né, de formas de organização da sociedade, de como as pessoas deveriam se organizar, sejam em repúblicas, né, sejam em democracias. Então, a gente vai vendo que esse processo de mudança também vai atingir, né, como cada sociedade, ou quais são as novas ideias que influenciam, né, diversos estudiosos, como John Locke, por exemplo, na perspectiva liberal, né, como é que cada sociedade, cada estado tem que se organizar, certo? E aí também a gente vai ver que é um período, né, onde todas essas mudanças, todo esse bojo, né, de situações, de questões que nós estamos aqui a tratar, né, que já foram tratadas, vai também desembocar numa série de revoluções, né, como a Revolução Francesa, nesse auge, né, assim diríamos, né, frente à sua importância para a abertura de um pensamento, né, no campo dos modos de governo, né, das formas de governo. Outra questão também, e é um tanto quanto salutar para se pensar, é a economia também, porque a forma, a abertura para um pensamento econômico liberal vai gerar também um impacto muito grande no campo da sociedade e também, né, na forma como os indivíduos, como as pessoas, como os seres humanos vão agora se organizar. Então, vejam que a gente está tratando, desde o início desses 3 pontos, o antropocentrismo, o modo de trabalho e produção e modo de governo, de uma série de questões sociais que foram atravessando nesse território europeu,
durante 1400 e 1700 e que tiveram uma ressonância para o resto do mundo ocidental. Né? Lógico, pensando que foram os europeus que colonizaram, né, esses outros territórios. Certo? E, por fim, a gente pode aqui também colocar, né, o processo de um regime disciplinar. E é um regime disciplinar que, e aí a gente pode tratar esse regime disciplinar a partir dos escritos de Michel Foucault, é um regime que incide diretamente sobre o sujeito, né? Ou seja, disciplinar de seu modo mais amplo, no seu sentido mais diretivo, né? Como é que você deve se comportar, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, se você fizer alguma coisa que não esteja dentro de um rolo de leis, você vai ser preso, você vai ser castigado, né? Então você vai vendo que existe toda uma forma, né, de disciplinamento da sociedade, né? Lógico, mas pensando, né, de disciplinamento da população. Até aqui está tudo tranquilo, minha gente. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão? Alguma pontuação, alguma coisa, digam qualquer coisa. Pelo menos digam que não. Se não tiver, lógico, né? Falem aí. Tá tudo tranquilo. Não, minha gente, vamos lá. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Então, se tá ok, vamos agora passar e pensar o segundo momento da disciplina, tá? Eu vou aqui interromper essa gravação, porque eu vou começar